proposta. Só que você já parou para pensar que existem texturas diferentes de produtos para a gente ter diferentes efeitos. E quando a gente está falando do olho esfumado, é exatamente isso que acontece. Hoje, quem vai contar tudo é o maquiador Renato Mardones. Bem-vindo. Tudo bem, querido? Carol. Prazer tê-lo aqui. Prazer, obrigada. A nossa primeira modelo é a Bárbara. Bem-vinda. Tudo bem? Ai, que olho maravilhoso. Agora sim, olhei, olha isso, um olhão. Sim, não. Então, você já fez, deixa eu só fazer uma coisa assim, ó, com a minha fichinha. Meninos, vamos mostrar o olho, então, que o Renato já preparou. É legal ver essa diferença, né? Fantástico. Aí, os meninos vão só fechar direitinho. Isso, pode fechar o olho, por favor, Bárbara. Olha que esfumado lindo. A gente vai entender de texturas, porque nós temos duas modelos. Mas a gente começa com a Bárbara, né, Renato? Sim, com a Bárbara. E aí, qual é a proposta da Bárbara? A proposta é um olho esfumado leve, Tá. não um olho muito pesado. Então, assim, não é uma coisa super dark. Então, quando a gente fala de esfumado, a gente já tem como base também aquele olho muito preto, um olho super marcado. Que não é Propriamente o olho esfumado. Então, Tá. a minha proposta é um olho um pouco mais leve, com iluminado. Tá muito bonito. E a textura também que eu trabalhei foi uma textura diferenciada. Então, eu não fiz o esfumado propriamente com uma sombra. Então, essa é a tá dica. aí o truque. Esse é o truque que eu vou dar pra vocês. Então, vamos começar. Sobre a textura. Olha lá. O que a gente... Então, né, como a gente faz a base, até pra começar aí esse degradê. Você pode ir falando e fazer. Claro. O primeiro passo que eu fiz na Bárbara foi usar uma sombra em pó, que é a sombra mais convencional. Tá. Então, a gente marca o côncavo. Outra dica bacana, quando a pessoa vai fazer sozinha em casa, ela passa algum produto para preparar a pálpebra, que é super importante que essa pálpebra esteja preparada. Pode ser até uma base, se a pessoa não tiver o primer. Um corretivo. O ideal é secar também um pouquinho. Essas batidinhas que eu tô fazendo aqui, para não marcar essas linhas, são super importantes nessa hora. Aí. Então, a gente começa aplicando a sombra em pó. Tá. No côncavo. É um tom de marrom, que é aquele tom que todo mundo tem que ter, né? Isso, não. Esse daqui, ele é básico como a máscara de cílios, básico como o batom. Tá. É o marrom mate. É um marrom mate. Então, a gente esfuma ele nessa região mais alta do olho. Pode ultrapassar a linha do côncavo? Sim, pode ultrapassar um pouco aqui. Principalmente para aquelas mulheres que não têm o côncavo muito marcado? Sim, um pouco, subir um pouco esse desenho do côncavo, cresce o olhar. Tá. Ai, eu adoro. O olho acho que fica em destaque, né? Sim, super. Então, vejam só, tô aplicando, marcando côncavo. E já dando uma esfumada. Esse pincel também é ótimo, que é um pincel um pouco mais fofinho. Então, é importante ter a ferramenta certa também para o esfumado sair de uma forma mais uniforme. Olha que lindo! Para quem chegou agora, hoje a proposta é um olho esfumado, só que nós vamos entender texturas de produtos para esse olho esfumado. Ele vai esfumar com outro produto que não a sombra, que a gente vai descobrir qual é daqui a pouquinho. Então, já posso ir para esse segredinho? Pode! Vamos já para um outro, porque a gente tem duas modelos. Então, a primeira é a Bárbara, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma outra maquiagem para você. Esse daqui é um delineador em gel, que é muito vendido para fazer o traço do delineador comum. Só que eu uso ele para fazer o esfumado. Então também é uma dica para fixar mais a maquiagem. Ela pode usar ele também a princípio primeiro e depois secar um pouco com a sombra em pó por cima. Ai, legal. Então é uma dica bem legal porque você tem uma pigmentação maior com esse produto, que é um produto que contém um pouco mais de pigmento. Então, tá aí o segredo para você conseguir um efeito esfumado. E dura mais? Dura mais porque ele cria uma espécie de fundo para você passar a sombra depois. Ele faz então como vamos se fosse ver como é que... Porque eu quero entender como é que a gente faz isso, né? Porque com a sombra parece até mais fácil, né? Vamos ver. E muitas mulheres têm medo dessas texturas mais molhadinhas, né? Você vai com um pincel, então, eu vou com um pincel mais fininho, que é um pincel mais de contorno do que propriamente de esfumar. E eu faço um risquinho. Tá. Como se fosse um delineador meio borradinho. Aí. Tá vendo que ele fica bem úmida? E agora a gente usa o mesmo pincel que a gente usou para esfumar. Coloca um pouquinho de sombra. Um pouquinho de sombra.
e seca esse esfumado. Agora entendi. Isso também dá pra fazer com lápis de olho, que eu vou fazer na parte inferior pra vocês verem a diferença. Olha que ideia legal. Nossa, que olho maravilhoso. É um toque, então, o primeiro passo o delineador. Sim. Vem com outro pincel com a sombra que você já fez o fundo. E esfuma esse delineador com um pouco de sombra e vai subindo. Ótimo para quem não é muito boa de delineador. Errou, então, faz esfumado. Faz esfumado. Olha que coisa mais linda. Fazer o seguinte, vamos mandando perguntinha. Eu já volto, Renato. Eu quero ver como é que você dá esse acabamento lindo desse douradinho na pálpebra, porque a gente tá vendo que tem um douradinho ali na outra. Vamos ver como é que vai dar certo. Tá muito lindo esse olho. Agora, meu querido Ed, bem-vindo. Boa tarde. Prazer tê-lo aqui. Carol, obrigado. O negócio é o seguinte. E aí te pergunto. Diga, Carol. Você, então, ensinou o esfumado. Olha, acho que eu vou fazer sem medo de ser feliz, porque não parece tão difícil, vocês viram? Como é que a gente vai desmembrar, então, esse olhinho? E eu vi que você deu uma clareada, você colocou alguma coisa num tom dourado. Sim, o iluminador, ele traz mais leveza ainda pro olho esfumado. E é legal. Então, muito, muito legal. Então, principalmente para quem tem essa parte interna do olho um pouco mais profunda, ele salta um pouquinho o olhar, ilumina esse canto do olho. Qual iluminador você usou? Eu usei um dourado esverdeado. Deixa eu mostrar aqui. Olha que bonito. Essa sombra fica linda, tipo, para uma maquiagem à noite também, mas isso não quer dizer que ela também não possa usar um brilho durante o dia. Tem que ser um pouco mais moderado, mas é possível sim durante o dia. Você vai querer colocar ele daqui a pouquinho, né? Sim, eu vou aplicá-lo. Agora eu tô curvando os cílios dela e passando a máscara, que também é uma dica muito boa agora para essa época, para essas estações, são os cílios mais marcados. Então, assim, pode exagerar bastante na máscara de cílios. E o olho esfumado, ele comporta isso, né? Menina, esses cílios são seus? São dela, tudo. São naturais? Naturais. Chocada? Nada de postiço, não tem nenhum segredo. Chocada! Parabéns. Furou a fila dos cílios, gente. Cílios... E o olho também, né? O gente, olho coisa mais linda. E os cílios grandes, né? Enormes. Uma quantidade bacana e ainda grandes. Muito legal. Então, eu entendi agora. A gente finaliza com o iluminador. Dando leve toquinhos de... Aí. Tô passando um pouco embaixo também, para deixar os cílios mais marcados. Embaixo você passou uma sombrinha. Embaixo eu fiz o esfumado com lápis, né? Com o lápis a gente faz um traço, como se estivesse passando na linha d'água aqui. Tá. E depois esfuma com um pincel como esse, que é um pincel um pouco mais... pequenininho. Um pouco menor. É bonito ele ficar maiorzinho, ele ultrapassar o olho. Ele ajuda, ele aumenta bastante o olho, né? Tá. Esse esfumado embaixo e também dá uma cara super sofisticada para maquiagem. Muito lindo. Ó, deixa eu te dar esse aqui. Esse daqui, que é o que Agora você amou. vamos aprender, então, como é que a gente vai iluminar o fundinho. Os cantinhos. O pincel pode ser um pouco mais achatadinho. Tá. E pode fechar, Bárbara, por favor. Aí. E a gente vai aplicando levemente. Que até legal. o cantinho. Então é da metade para o centro. Sim, por que eu aplico o iluminador por último? Porque eu acho que ele fica muito mais evidente esse iluminado do que se você aplica depois. E me fala uma coisa. Antes, desculpa. Ó, vou mostrar ele fechadinho, agora eu vou pedir para você abrir, Bárbara. Tá aí, resultado final dessa mudança com texturas, com olho esfumado maravilhoso. Vamos então conversar com a Ada, que tá aqui do nosso lado. A Ada tá com uma maquiagem pronta, bem-vinda. Parabéns, viu, Bárbara? Que olho, hein? Eu vou treinar esse negócio aí. No caso da Ada... Ada... um pouco mais dramática. Vou pedir para você fechar os olhinhos, então, pra gente mostrar. Você fez um olho esfumado com verde, para sair do clássico. Para sair do comum, para fugir um pouco do comum. Eu trabalhei marrom, preto e um verde musgo. Tá, os meninos estão só se programando aqui para conseguir o melhor take, olha lá. Ai, que lindo. Legal, né? Mas você usou a mesma coisa, a mesma brincadeira de texturas? A mesma técnica de texturas que eu usei na Bárbara, eu apliquei na Ada. Então, o ideal a proposta dessa maquiagem é fugir do comum mesmo. A pessoa não ter medo de cor, usar um pouquinho. Então, pode ser verde, pode ser azul, pode ser vinho. Com o preto daria certo também. Com o preto, isso. A única dica que eu sempre dou para o olho esfumado ficar bacana e com profundidade
é esfumar sempre o marrom ou um preto, com uma cor um pouco mais ousada, com essa coisa mais colorida. Entendi. Vai usar o verde? Vai, mas coloca um pouquinho do preto. Põe um pouquinho de marrom também no côncavo para dar um pouco de profundidade. Olha que legal, fantástico. Isso. É utilizar esses coloridos que estão na moda e que ficam muito bonitos, mas de uma maneira... Né? Porque você olhando não dá para ver o marrom. O marrom tá meio escondido aí, né? Equilibrou um pouco o verde, não deixou ele um color blocking, né? Agora elas com os olhos abertos lindas, Bárbara e Ada. Parabéns, Renato, pelo trabalho. Obrigado. Eu quero agradecer o Beto Floresta, que mandou essas meninas lindas. Um beijo, Beto, obrigada. E eu vou passar o contato do Renato. Vai lá no Insta para segui-lo, @Renato Mardones, tudo junto, @Renato Mardones. Tem um telefone do salão Vicente Marco, que é o 5051-7520, 5051-7520. Quer deixar o endereço? É Avenida Socê 249, Moema. Moema, aqui do ladinho beijo pra também. todo mundo do salão. Parabéns. Não, você foi... Não, pode mandar beijo pra todo mundo. Beijo pra todo mundo do salão. Mãe e vó. Isso, beijo vó, beijo todo mundo. Pode, fica à vontade. Aqui pra mandar beijo pra quem quiser. Parabéns. Eu vou treinar. Carol, eu vou treinar esse lance da textura, porque realmente ficou lindo. Sem medo de texturas e sem medo de cores. Arrasou. Um beijo. Obrigada, viu? Adorei o seu trabalho. E claro, a gente volta amanhã. Um beijo, fique com mulheres e até amanhã, meio-dia. Obrigada pelo carinho. Esther Rocha comenta as notícias dos famosos no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Assista agora, Mulheres.